Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o governo brasileiro vai enviar uma carta à revista britânica The Economist, que fez duras críticas ao presidente Lula. A carta será assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo a publicação, Lula está perdendo influência no exterior e se tornando cada vez mais impopular no Brasil. A revista destaca que o petista tem se afastado dos Estados Unidos, especialmente após a volta de Donald Trump à presidência, e prefere se aproximar de países como China, Rússia e Irã. O tom da política externa brasileira foi classificado como agressivo, especialmente após a nota do Itamaraty que condenou ataques dos Estados Unidos ao Irã. Para a revista britânica, se a direita se unir em torno de um novo nome até 2026, poderá voltar à presidência. Eduardo Costa, eu estou tentando entender aqui qual que é a novidade que a revista falou, porque é tudo que a gente já está falando aqui há muito tempo, não? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, outro dia eu disse aqui, muita gente estranhou, que o Lula, em 2 episódios envolvendo Minas Gerais, mostrou-se um estadista. Primeiro, o Lula não embarcou na onda de alguns petistas que queriam simplesmente convencê-lo a não liberar o dinheiro do metrô. O metrô para ir até o Barreiro, O Bolsonaro viabilizou o dinheiro, via Tarcísio, né? Quando chegou a hora de liberar a grana, já era o Lula. E não faltou gente do PT e de outros partidos de esquerda para falar com ele, para fazer um movimento mesmo para ele não liberar, ele liberou. Estadista. Ele pensou em Estado, com E maiúsculo. Depois foi o episódio do Propag. Júnior, ele poderia sim ter complicado a vida de Minas Gerais e só Deus sabe o que ia acontecer. Mas ele abriu o caminho para o entendimento. Isso não me obriga a achar que ele é um estadista 24 horas e a vida inteira. Essa postura dele agora é inacreditável. E corroborando a sua pergunta, que de fato responde a minha dúvida, eu só quero fazer uma proposta para o ministro das Relações Exteriores antes de mandar a carta. Convido o Lula para dar um pulinho aqui em Belo Horizonte e ele no café nisso tomar um café, ele não vai à rua. Como é que ele quer reclamar que não está popular? Ué, eu não estou entendendo isso não. Pois é, deixa eu só antes do William e do Marcelo falarem, o Oswaldo Diniz está na ponta da linha, o jornalismo está pedindo passagem, porque teve um confronto com a polícia que terminou com vários mortos no Triângulo Mineiro. É isso, Oswaldo Diniz? Um confronto entre a segurança pública e suspeitos de crimes termina com 5 mortos em Araguari, no Triângulo Mineiro. A PM perseguia, durante uma abordagem de rotina, suspeitos que estavam dentro de um veículo no bairro Brasília, repetindo, em Araguari. Houve confronto, disparos foram dados e 5 suspeitos com idades entre 21 e 26 anos morreram. 2 deles chegaram a receber atendimento médico, mas também não resistiram. Um cabo da Polícia Militar foi baleado de raspão e passa bem. Nesta ocorrência, a polícia apreendeu 2 pistolas calibre 380, um revólver calibre 38 e uma submetralhadora artesanal também calibre 38. A Corregedoria da Corporação acompanha o caso. Que caso, hein? Bravo. A polícia está enfrentando mesmo. Já teve outro caso aqui essa noite também com baleado. Ô, Júnior, antes de você passar a bola aí, eu vou repetir isso aqui muito, viu, gente? Vou repetir isso aqui muito. Porque fazem um julgamento. A palavra que está faltando aqui para mim, um julgamento parcial, com uma visão única, contra o senador Rodrigo Pacheco, porque acham que ele devia ter pedido ou dado andamento ao impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Isso não aconteceria, porque dos 81 senadores, nem 20 teriam coragem de votar o impeachment do ministro. Como ele não cometeu essa loucura, a parte dos mineiros odeiam ou dizem odiar o Rodrigo Pacheco. Nos 2 casos, viu? Nos 2 casos, ele interferiu junto ao Lula para que primeiro o metrô continuasse e segundo o Propag acontecesse. Aquela história, gente, que todo mineiro quando chega em Brasília, vira brasileiro e esquece Minas Gerais. O Pacheco não, essa justiça eu vou fazer. Então deixa eu voltar ao tema inicial do Conversa, que é essa
carta, será que eu posso chamar de carta de censura à revista britânica, William? Bom dia para você. Que censura? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu vou falar um negócio, é falta do que fazer, eu já disse, governo fraco precisa de propaganda forte. E não tem popularidade, aceita isso, meu filho. Não tem como mudar. E o Eduardo tá falando de novo, a gente já discutiu aqui no Reconversa e fora do ar sobre essa história do Lula estadista. E que bom que você falou do Rodrigo Pacheco, porque na verdade... Quem enfiou goela abaixo a história do metrô foi o Rodrigo Pacheco. É a caneta lá no Senado e falou assim, filhinho, olha aqui, Lula, eu preciso disso, isso tem que acontecer. Então a gente tem todo esse resultado é muito em função do que o Rodrigo Pacheco fez. Não porque o Lula é um estadista e ama Minas Gerais. Conversa, não me venham com isso. E a pesquisa traz uma triste realidade. O governo brasileiro, principalmente nas relações internacionais, vem batendo cabeça. A gente já observou isso aqui no Conversa de Redação e no país, porque assim, a propaganda quando ele chega no lugar é tudo imagem fechadinha. O Lula todo bem trabalhado, puro marketing. Agora, como o Eduardo falou, leva ele ali para passear no Parque do Povo, entendeu? Vai lá, vai na rua, coloca ele na feira hippie para ver num domingão o que acontece. Não, gente. Então, assim, ok, revista tá certa. Agora, eu acho até vergonhoso o governo falar assim, poxa, eu sou um cara legal, não fala mal de mim não, porque não é carta de censura, é uma carta de pedido de assim, seja um cara bacana. Agora, deixa eu só fazer uma observação em relação ao confronto que aconteceu agora. 5 criminosos, 4 armas, 2 pistolas, uma submetralhadora e um revólver. Edu, não é a polícia entrando em confronto, eu acho que o que a gente tem que estar atento é os criminosos arriscando agora entrar em confronto. E isso vem de uma política do Rio de Janeiro, principalmente do Comando Vermelho. E no Triângulo Vermelho no Triângulo Mineiro tem essa disputa entre PCC e Comando Vermelho. Então as facções vão começar a ir para cima e o Estado tem que responder. Ô Marcelo da Fonseca, e essa carta do governo brasileiro, endereçada a essa importante revista de economia, né, mundial e tal, como é que você viu isso tudo aí? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Júnior, aceitar a crítica é parte da democracia, né? É uma parte importante da democracia. E os veículos de imprensa, eles fazem críticas do cenário, né, do que está acontecendo. Você não precisa concordar sempre com a crítica, mas eles têm o direito de fazer a crítica. Eu fui fazer uma pesquisa rápida levantando, em setembro de 22, essa mesma revista, né, The Economist, ela colocou na capa: Bolsonaro é ameaça à democracia no Brasil. Em maio de 2017, essa mesma revista, The Economist, colocou falando que o Temer era um homem pendurado. O Congresso sustentava, mas ninguém gostava do Temer. Detonou o Michel Temer em 2017. Detonou o Bolsonaro em setembro de 22. O Lula tem que acostumar a receber críticas sem querer rebater de forma, né, colocando um chanceler dele para rebater. Isso não é postura de um estadista e não é postura de um democrata. Como também não é postura de um democrata perder uma votação no Congresso e querer, como diz, derrubar ela de qualquer forma no Supremo, né? Quando você pede para a maioria, a democracia prevê que você aceite que a maioria, né, tenha uma posição diferente da sua. Eu acho que o Lula, com essa queda da popularidade, com essa dificuldade que está se construindo para 2026, tem tomado algumas medidas cada vez mais autoritárias. E isso é muito ruim para o Brasil. Eu acho que, né, só relembrando, em 2022, no final de 2022, WT, é importante sim falar que o Lula bancou o dinheiro, né, a concessão do metrô, porque ele foi muito pressionado pelos petistas de Minas Gerais, pelos deputados, né, pelas lideranças do PT, a não avançar com o projeto que começou com o Bolsonaro. Então, ele, pensando no que seria o melhor para o Estado, brigou com o PT e manteve sim o projeto, né, com outros políticos mineiros conseguindo ter o sucesso nesse diálogo. Então, a gente pode elogiar algumas medidas, mas essa carta para a economia, para responder uma crítica, é completamente incabível e muito antidemocrática. Você está me dizendo que ele não foi pressionado pelo Rodrigo Pacheco, é isso? Que ele foi um cara bonzinho e mandou aqui para o resultado para Minas Gerais, que ele viu o tamanho do Estado? Ele nem vinha a Minas, você lembra disso? Quantas críticas você fez que ele não vinha ao Estado de Minas Gerais, lá no início do governo? Imagina o tanto de pressão, de tantos casos que um presidente é pressionado e muitas vezes ele vai pelo caminho mais fácil. Dessa vez, ele foi pelo caminho de aceitar que um projeto do Bolsonaro e do governador Romeu Zema avançasse. Ponto pra ele. Aí a gente elogia. Quando precisa criticar, a gente critica.